Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Queridos, eu estava procurando aqui essa canção, porque eu não sei decorar a letra toda, mas eu queria muito cantar ela hoje, porque essa canção ela fala muito no meu coração, e hoje ela falou mais ainda, porque ela fala do poder da oração. Ela fala de uma ferramenta que nós temos ao nosso alcance, mas usamos muito pouco. Se nós usássemos 10% dessa ferramenta do que usamos nos nossos aparelhos celulares, olha, a coisa ia ser linda, viu? Mas ainda assim nós oramos, e oramos com fé. E a oração ainda faz toda a diferença. A oração do justo, ela é escutada. E às vezes, nós oramos como se fosse a única opção que nos restasse. Mas nós devemos orar com uma oração sendo a primeira opção e não a última. Porque a palavra de Deus diz: tudo que pedires crendo receberás. E olha, fazem algumas semanas que a gente vem orando por uma pessoa. Ela estava internada, UTI, saiu, voltou, saiu, voltou. Eu já estava muito preocupado. Mas hoje ele chegou sorrindo tanto aqui, com um sorriso de orelha a orelha, que eu não vi esse sorriso dele de manhã. E eu disse: as nossas orações foram ouvidas. Amém, amém. Esse rapaz estava tocando aí, está em pé ali atrás, ó. Fala, chega cá, fala. Ele está comemorando hoje aqui, depois de quantos dias internado? 45. Depois de 45 internadas, entre UTI, a alta que a mãe dele acabou de receber agora de noite. Glória a Deus. Isso é revelação, gente. Essa igreja está orando pela mãe dele. Os semeadores estão orando. Nós temos um discipulado toda terça-feira, em que tem um quadrinho de orações, e toda terça-feira o nome dela estava lá. E a gente tem que ser insistente. Tem gente que ora uma vez e vai: Deus não viu não. Aí fica cheio de biquinho, né? Não, a gente tem que ser igual aquela viúva da parábola do juiz iníquo, que ficava no pé do juiz, até o juiz julgar a causa dela. A gente tem que ser insistente, tem que ser perseverante. Irmão, estou muito feliz com você. Estou muito feliz mesmo. Olha, mas há uns tempos atrás também tem uma pessoa aqui que a gente orou muito por ela, viu? Acho que ela passou mais do que 45 dias de hospital. Acho que foi bem uns 3 meses. 90 dias, né? Como semeadores orou por ela. Foi intubação, foi um deserto muito grande. Mas hoje ela está aqui para a honra e glória do Senhor conosco. E eles estão comemorando aniversário de casamento. Chega em casa, vem cá, Raul e Fátima. E olha como eles vieram, olha que coisa linda, olha como eles vieram vestidos, olha só. Olha a camisa dele, chega cá vocês dois. Opa! Olha a camisa dele. Olha só. Toda Fátima é um milagre, resultado de muitas orações. Então, olha como eu fico feliz de ver exemplo como vocês, que atravessaram o deserto, né? O senhor Evaldo ao lado dela lá o tempo todo. A gente esteve lá no hospital. Olha, foi uma batalha. Mas Deus honrou, ela está aqui. Para honra e glória dela. Amém? E assim como a mãe do nosso irmão Fábio. E eu só tenho que agradecer a todos vocês que oraram por mim. Amém. E que estão também orando por Evaldo, né? Que ele está atravessando um momento difícil. Coluna, o ciático também, por isso que ele tocou aqui. Então a gente está fazendo um tratamento que está bem difícil.
A gente saiu tão apressado que foi Deus que mostrou para você esquecer a bengala. Ele esqueceu, entendeu? Sinal de que ele está melhorando. Amém. Sinal de que ele está melhorando. Obrigada. Que Jesus abençoe todos nós. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Primeira vez dos semeadores. Ninguém? Todo mundo aqui já conhece semeadores. Primeira vez? Irmã, seja muito bem-vinda. Seu nome? Patrícia, seja muito bem-vinda, querida. Olha, a Elaine também, né? Como é seu nome? Lisa? Lisa. Eu conheço Lisa, mas eu conheço ela como esposa de Henrique. Porque o esposo dela estudou comigo, né, no seminário, e eu conheço como esposa de Henrique, eu não sabia o nome. Aí seja muito bem-vinda, minha irmã. Semeadores, recebe todos de braços abertos. Aqui a gente tem, aqui a gente é feito coração de mãe. Sempre cabe mais um. Semeadores têm coração de lycra. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Semeadores, ele foi criado para dar continuidade às decúrias do movimento cursilista. Então, o que a gente faz aqui é trazer a palavra de Deus toda segunda-feira, para edificar vidas, para alimentar as pessoas. A gente precisa de alimento para a alma. Não é só de alimento para o corpo, a gente também precisa de alimento para a alma. E esse alimento a gente fornece aqui de graça. Isso é o maná que Deus coloca para vocês. E se vocês vieram aqui buscar sua porção de maná nessa noite, vocês vão levar. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Então sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que não conhecem, semeadores, tem esse primeiro momento de louvor. Depois tem a palavra do nosso convidado, o nosso preletor. Hoje o pastor Henrique Lima, que foi recentemente ordenado, né? Faz uns 15 dias, né, mais ou menos, que foi ordenado pastor aqui da nossa igreja. E ele vai... E assim, ele disse, não, foi ordenado, vamos pegar ele e trazer para cá, né? Saudado no quartel, que é serviço. Então vamos chamar ele. E aí, gente, a gente tem essa palavra, depois tem um tempinho para perguntas e respostas, para tirar dúvidas. E no final, a gente ainda tem um momento pós-dia, que é o momento do nosso lanchinho lá fora, que não paga nada, viu? É uma cortesia dos semeadores. Você vai lá, tem uma bolachinha com patê, tem um cafezinho cremoso, tem uns negocinhos bons lá. E semeadores, cuidado que ele engorda, viu? Olha o meu exemplo. Amém, queridos? Amém. Vou chamar o capelão que acabou de chegar aqui, né, pastor? Esse é o pastor Luna, nosso capelão do nosso ministério. E eu queria chamar também o nosso preletor da noite, pastor Henrique Lima. Seja bem-vindo. Pastor. Amém. Graças a paz, igreja. Quem está feliz aí? Amém. Amém. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aí tá certo. Agora sim, que beleza, né? Nós temos aqui um homem de Deus, um homem abençoado, que eu amo muito, Henrique. Estudamos juntos no seminário. E hoje é um dia muito especial para mim. Até porque está cheio de bolinha ali, né? Quando eu vou pregar aqui, ninguém coloca bola, ninguém coloca nada. Tudo bem, né? Ele merece. É aniversário de Manu. É aniversário de Manu, é? Deixa pro final, não dizendo que não. Vamos estender a mão para cá, vamos orar por ele. Pai amado, Deus eterno, é com muita alegria, Senhor, que eu apresento o Henrique aqui à tua igreja. Senhor, esse homem de Deus, o Senhor conhece o coração dele, tem trabalhado, tem feito, sem precisar sem precisar, Senhor, de estar se mostrando, de estar aparecendo, de visibilidade. Mas ele tem trabalhado, sim, nos ministérios da igreja, encontro de casais, ele tem trabalhado na Cafarnaum, ele tem se dedicado, Senhor, abundantemente na tua obra. Senhor, ele hoje vai trazer para nós uma mensagem do teu evangelho, para que a gente possa aprender mais, que a gente possa se estruturar mais e amadurecer e crescer como cristãos em Cristo. Amém? Amém. Amém.
Tem que pegar os outros, senão não enxerga. Gente, esse aqui? É só ligar. Não, acho que é outro. É isso aí. Pronto. Gente, boa noite. Mais uma vez. É um prazer imenso saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer muito grande estar aqui em Semeadores. Já vim aqui algumas vezes, fiquei ali atrás escondidinho, ou pelo menos tentei, né? E hoje eu estou aqui. Esse homem aqui de Deus, eu não sei se ele é servo de Deus ou se ainda não fez o psicotécnico esse ano. Aí me trouxe aqui para hoje falar um pouco com vocês. E antes de você começar, você falou a questão de oração, que a gente tem que orar, né? E ser insistente, né? Vamos insistir em oração, então vamos também começar orando, né? Eu estava conversando antes com o André e Santo Agostinho, a mãe dele orou por ele 33 anos. Muitas vezes a gente quer resolver em 5 minutos, não é assim? Mas vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos consagrar esse momento ao Senhor, levar nossas mentes, nossas preces ao Senhor em oração. Vamos curvar nossas cabeças. Eterno Senhor Deus, louvamos e bendizemos, Senhor, teu santo nome. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade em poder estar aqui na tua casa, Senhor, na tua santa presença, que a gente crê nisso, a gente crê que o Senhor está aqui. Queremos, Pai, te render graças em todo o nosso coração. Te pedimos, Pai, que tu possas ministrar livremente em nossos corações, que seja o Senhor, por intermédio desse teu servo. Tu sabes, Pai, que eu não tenho nada a te oferecer, a não ser o meu coração e o meu servir. Coloca, Senhor, em nossos corações entendimento das tuas santas e retas palavras, e que elas possam, Senhor, em nossos corações, encontrar campo fértil e frutificar para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Gente, para quem não me conhece, reverendo Henrique Lima, recentemente ordenado. Então, soldado no quartel é serviço, né? Principalmente os trainees, né? O pessoal novinho. E hoje eu vim falar, né, um pouco sobre as escolhas de Deus, né? E eu gostaria, antes de me apresentar, né, de uma forma, muitos aqui já me conhecem, outros talvez não tanto, né? Eu sou casado com essa bela senhora dos olhos verdes, dona Sueli. Nós temos 2 filhos, Eloy e Guilherme, e com a graça de Deus, né, nós daqui para dezembro seremos avós de primeira viagem. Estou muito feliz com isso. Eu sou funcionário público, né, já há 20 anos, e eu vim aqui falar sobre as escolhas de Deus, mas eu gostaria de falar a respeito das escolhas de Deus, mas dando um exemplo concreto daquelas escolhas de Deus na minha vida e na vida de cada um de vocês. Quando o nosso querido Silvinho conversou comigo a respeito do que a gente podia falar, e a gente sempre tem temas, a gente sempre tem pregações, mas aquela coisa, o que eu vou falar? O que é aquilo? O que é que Deus quer que a gente fale? Então nós temos que edificar, nós temos que nos dirigir ao corpo de Cristo com exemplos práticos, exemplos concretos. E é isso que eu vim e propus a fazer nessa vida. Então, eu vim de uma família católica, eminentemente católica, né? E aos 17 anos eu ingressei na Universidade Católica, no curso de Engenharia Civil, e no ano seguinte, por insistência da minha mãe, ingressei no CPOR, fui ser militar. E passei lá alguns anos. Então, nesse tempo,
eu tive a oportunidade de servir em alguns estados, né, alguns estados longe daqui de Recife, né, de Pernambuco, e ficar ausente um pouco, ou seja, da minha família. Tem algum militar aqui presente? Ninguém? Já foi? Quem é militar nunca deixa de ser militar. Então, eu tive a oportunidade de servir em Natal, servir em Bahia, regimento de engenharia de construção, que eu me formei em engenharia, como oficial de engenharia, e passei cerca de 5 anos, né, como oficial de engenharia. E, então, alguns oficiais que trabalhavam comigo, à época, isso foi no ano de 88, no ano da Constituição de 88. Então, existia a questão da estabilidade. Quem tinha 10 anos no serviço público, né, ficaria permanentemente na função pública. Tinha essa perspectiva. No ano de 91, o estado de Goiás se dividiu e criou-se o estado de Tocantins. Alguns amigos meus foram para lá, para Tocantins, né, para o recém-criado estado servir como oficiais da Polícia Militar de lá. E aqueles que assim não quiseram permanecer aqui, tinham a oportunidade de, depois de quase 10 anos de serviço, numa brecha legal, ficar efetivo no serviço público. A minha formação, eu tenho formação nas áreas de administração, de gestão, de direito, e, enfim, a minha vida toda foi estudar e trabalhar. Então eu já estava com meus planos, as minhas escolhas, já todas elas feitas. Eu digo, vou esperar um tempinho, ou eu fico efetivo, mas aquela coisa, Tocantins, é longe e tudo, mas eu digo, eu vou. Menino novo, não tinha família, como o pessoal aqui no interior fala, não tinha um papo capim para dar de comer, então eu vou. Estava tudo certo, resolvido. Bela noite, aquela coisa no meu coração disse, você não vai, você vai ficar. E eu sem entender absolutamente nada. Mas, enfim, continuei aqui em Recife e no ano de 93, a minha mãe, eu sou filho único, minha mãe tinha um sonho de abrir um restaurante, a minha família tinha algumas empresas, e eu fiquei para ajudá-la. E fiquei porque realmente eu tinha que ficar. O Senhor me concedeu esse privilégio, essa oportunidade. No final do ano de 97, minha mãe, em cerca de 30 dias, ela teve um diagnóstico e faleceu no dia 1º de janeiro de 1998. Então, eu tive a oportunidade de ficar e conviver com ela. Eu quero só que vocês reparem, percebam a narrativa que eu estou construindo, porque é muito importante para o final daquilo que eu quero falar a vocês. Mas, enfim, nesse meio termo, eu estudando muito, tocando as empresas da minha família, me veio aquela vontade, né, em boa parte imposta por um familiar meu, de prestar um concurso público. Eu trabalhava demais, viajava demais, mas pessoa jovem tem muito gasto para isso. E prestei concurso para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, fui aprovado como oficial de justiça, mas aquela situação que eu não estava confortável, era algo que me incomodava, era algo que não enchia meus olhos. E prestei concurso novamente para o Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão a qual eu sou vinculado há quase 20 anos, há mais de 20 anos. Então, dessa nomeação minha, começa as questões das escolhas minha e as escolhas de Deus. Fui no RH da empresa, do órgão, e estava tudo certo para eu tomar posse e ser lotado na cidade do Cabo. Ótimo, tinha um vizinho meu que trabalhava por lá, digo, vou pegar carona, está tudo certo, tudo resolvido. Né? Na minha lógica, estava tudo certo. Na semana que eu já estava marcada a posse, na semana que eu ia tomar posse, uma pessoa faleceu. E eu fui
deslocado do Cabo para a cidade de Paulista, que é ainda onde hoje eu sou lotado. Mas até aí, sem problema nenhum, tudo bem. Mas como foi que eu cheguei a fazer o concurso, a prestar o concurso? Um familiar meu, de carreira, insistentemente, 7 anos orando, insistentemente, querendo que eu fizesse, prestasse esse concurso. Por isso que a questão da oração, que você falou, é muito importante. E eu disse, minha gente, eu não quero esse negócio para mim, ficar atrás de uma cadeira, tudo, ainda questão de oficial de justiça, ainda está na rua e tal, aquela coisa, mas tá tudo bem, vou fazer, vamos lá. No dia da prova, eu chego aqui no colégio que tinha aqui na Encruzilhada e vou adentrando no colégio. Antes de entrar no colégio, tinha um senhor, paletó e gravata, que era o chefe de segurança, que anos depois veio ser uma das pessoas mais importantes na minha vida, dentro do órgão que eu trabalho. Eu perguntei, eu disse, meu amigo, esse pessoal aqui todinho é o quê? Ele fez, não, é para fazer a prova para o teu cargo. Eu olhei e disse, Senhor, isso não é para mim não. O celular tocando, meus amigos ligando para mim. Olha, na época eu tinha metade do peso que eu tenho hoje. Vou jogar bola, e o pessoal me chamando para jogar bola, aquela coisa todinha. E eu terminei por resolver que eu não vou fazer essa prova. Eu vou dar uma desculpa qualquer. Já tinha sido aprovado em outro concurso, mas de toda forma eu não vou fazer essa prova. E tentei me dirigir para a saída do prédio. Qual não foi a minha surpresa? Que quando eu estava na minha cabeça, na minha escolha, na minha lógica, saindo do prédio, eu me deparei com a sala 13, que era a sala que eu ia fazer a prova. Aí eu quero só ler para vocês o que diz Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Minha gente, minha esposa está aqui, ela sabe dessa história. Eu me matriculei no curso preparatório, frequentei algumas aulas, estudei, óbvio, mas eu estudei o programa errado, eu estudei para o cargo errado e fui aprovado. Então, até aí, nada de muito extraordinário, pelo menos na lógica da gente. Pessoa que vem se preparando, um aluno, modéstia à parte, sempre foi um bom aluno, normal. Mas, qual não foi minha surpresa? Que das mais de 5.000 e poucas pessoas por vaga, eu fui aprovado em 3º lugar. E eu quero lembrar a vocês uma passagem que tem em Zacarias 4:6, que diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que é isso? O contexto dessa passagem, o povo de Jerusalém voltou para Jerusalém, do cativeiro, e aí houve a incumbência de reconstruir a cidade e o templo. E em meio a toda aquela situação, o Senhor levantou Zorobabel, que era descendente legítimo do rei Davi. Ele estava junto com Josué, ou seja, estava lá tudo organizado para estar tudo certo. Quem se interessar em ler o capítulo 4, vai ver que deu quase tudo errado. Ou seja, na lógica do homem, estava tudo certo. Só que a realidade foi outra totalmente diferente. Então, na cabeça de Zorobabel, ele iria resolver tudo dentro da lógica dele. Mas o Senhor disse a ele:
não é pela força, né? Não é pela sua inteligência, sua capacidade, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que as coisas vão ser feitas. Pois bem, então, nesse período, passei a trabalhar lá no Paulista e depois de um tempo, depois de vários juízes que entravam e saíam, chegou um juiz lá para assumir a titularidade da vara do trabalho, e depois de um certo tempo me chamou para ser assessor dele, trabalhar no gabinete com ele. Isso contrariando toda a lógica. Por quê? Porque tinham pessoas mais antigas do que eu, tinham pessoas mais qualificadas do que eu, tinham pessoas com mais visibilidade do que eu, e simplesmente o escolhido fui eu. Por quê? Não sei. Nem o meu próprio juiz sabe. Passado algum tempo, depois de muita insistência, ele me convidou para fazer o encontro de casais com Cristo. E se não fosse a minha esposa, sabe, eu até hoje, eu acho que eu estaria em casa, porque eu peremptoriamente me neguei por 3 vezes a aceitar o convite. E aqui, rapidamente, eu vou contar como foi essa história. Uma situação muito particular e muito comum que a gente vê. Principalmente enquanto casais. Os casais chegam e dizem: olha, eu não tenho problema nenhum, nós vivemos muito bem, nós não brigamos, nós não temos nenhum tipo de situação que demande a gente ir para o encontro de casal, que é exatamente o preconceito e a falta de informação. E assim era eu. E ela, com muita sabedoria: vamos, é seu chefe que lhe convidou, e vamos, tudo bem, vamos. Eu já saí de casa na sexta-feira, resolvido a só ir na sexta-feira. Quando eu cheguei lá no espaço, tudo, absolutamente tudo, não me agradava. Me colocaram embaixo com um ar-condicionado, um frio, um lugar longe, um mato cheio de muriçoca, cheio de bicho lá. Eu digo: meu Deus do céu, sexta-feira, eu podia estar jogando bola, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui. O pessoal, eu acho que todos conhecem o pessoal da bandinha, o pessoal lá batucando. Eu olhava para as pessoas assim, aí tinha uns gordinhos carecas assim, nada contra você, viu, Fernando? E eu olhava assim, mas como que é um bicho velho desse, rapaz? E tinha um negócio balançando. Eu digo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Contrariando toda a minha lógica, todas as minhas escolhas. Tudo bem, vamos. Desci na sexta-feira, a primeira coisa que eu fiz foi parar no primeiro posto de gasolina que tinha, comprei um engradado de cerveja, levei para casa com amendoim, a estratégia do homem, tudo combinado. Vou ficar na sala, assistindo televisão, vou tomar minha cerveja, né? Quando a mulher me acordar no outro dia de manhã, vou não, aquele negócio de homem, né? No meu quarto tem uma cadeira de balanço. E esperando aqui um pouquinho, coloquei a cerveja na geladeira para gelar, esperando, né, minha esposa se ajeitar e tudo para tomar banho. Não sei como, me acordei no outro dia, às 5h10 da manhã, as 6 cervejas que eu tinha colocado lá, estouradas, eu estava de pijama, todo bonitinho, sem entender absolutamente nada. E ela, toda pronta. Normalmente as mulheres demoram um pouco para se arrumar. Ela já está olhando para mim com a cara assim, com os olhos verdes lindos, mas enfim. Vamos lá no sábado. Passamos o sábado todo, um negócio muito cansativo. Eu digo: meu Deus do céu. Já saí no sábado com a intenção de só vai ser o sábado. Domingo, de jeito nenhum, cheio de jogo na televisão, vou ficar nisso não. E assim foi. Sábado todinho. De noite tem um jantar. Não vou falar muito porque eu acho que tem alguém aqui que não fez encontro de casal.
Então eu não vou falar mais nada não, viu, meu irmão? Mas é bom. No final vai ser bom, acho. No final da história é bom. Pois bem, voltamos para casa no sábado e eu também naquela expectativa. Já um pouco chateado porque eu tive que limpar a geladeira. Mas tudo bem. Então a estratégia vai ser um pouco diferente. Eu vou ficar na sala até mais tarde. No outro dia não vou acordar, vou dizer, eu já fui na sexta, já fui no sábado, tá bom demais. No outro dia, 5h10 da manhã, lá estou eu acordado e olho para essa criatura terminando de se maquiar. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ir. E assim foi. No domingo, o último dia, qual não foi minha surpresa? Terminado o encontro, não vou contar alguns detalhes aqui, mas terminou o encontro, aí o Senhor, creio, tenho a mais profunda certeza, escolheu para alguma coisa que Ele queria que eu fizesse. Então, essas escolhas, até que ponto são nossas? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois bem, passado esse primeiro momento, esse entusiasmo, tudo, nós ingressamos aqui na igreja, fomos integrantes da equipe dirigente do Encontro de Casais e Jovens por cerca de 5 anos, e num desses encontros de casais, alguém me chamou e disse assim, Henrique, vai ali, porque tem um casal que está brigando. E falou o nome do casal, eu sem entender muito, eu vou lá. Não sei o que eu vou dizer, mas tudo bem. Quando eu cheguei lá, aí eu achei a situação um pouco estranha, mas, enfim, comecei a conversar com eles e tudo, e de repente veio aquela coisa no meu coração, o que é que eu vou dizer a eles? E eu me senti vazio, um saco vazio. Eu não sabia nada do que dissesse, não sabia se dava razão a ele, como homem, ou se dava razão a ela, por ela ser mulher, enfim. O que é que eu vou dizer? Eu fiquei pensando naquilo, eu digo, meu Deus, por que isso? Eu sem entender absolutamente nada. Foi então que veio o desejo no meu coração de ingressar no seminário. E confesso que, como eu falei no início, eu já tinha uma formação já boa, né, já vários cursos, graduação, pós-graduação. O meu órgão exige que a gente cumpra algumas ações de treinamento durante, eu tenho que ter 120 horas de curso todo ano. Eu já estava meio que, eu digo, minha gente, estudar de novo, mais um curso. Eu fiquei aquela coisa no coração, de eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Literalmente eu não quero, mas tudo bem, bora. Vamos para aquela aulinha que é só você chegar, assistir, não tem prova, o professor é legal, fica lá falando um bocado de coisa, no final da aula tem um lanchinho que também não paga nada. Eu digo, esse aqui que é esse, tá bom para mim. Aí fui conversar com o nosso arcebispo. Bispo, olha, o que é que o senhor acha? Não sei o que. O bispo botou a mão assim em cima de mim e disse, olha, vá, você estudar sempre é bom. E ele chegou para mim e disse, quem sabe eu não me ordeno pastor? Eu olhei assim, eu digo, eu venho aqui só para conversar e o homem já está querendo me botar para fazer serviço. Não é para mim. Eu digo, vou nada. E terminei sem querer muita coisa com isso. Mas o que é que acontece? O Senhor dirige os nossos passos, como eu falei. De repente eu já estava dentro da sala de aula. No ano de 2019, que foi o último retiro de carnaval nosso, e está aqui vai um testemunho, né, um segredo, e até então só 3 pessoas sabem disso. A minha esposa e um casal que talvez a maioria conheça aqui, Ricardo Lira e Graça Lira. Estava eu no retiro lá de carnaval, no G1, por volta de 1h30, 2h da manhã, estava fazendo a ronda, e sempre tinha umas almazinhas
penada por ali, arrodeando, eu digo, vamos fazer a onda. E de repente, eu estava olhando assim para o final do corredor e vi uma figura branca de estola, segurando uma estola vermelha. Eu achei um pouco estranho, não sabia o que é isso. Quem tem formação em ciências exatas aqui tem no DNA algo que Tomé tem. Entendeu? Então você é muito cético para isso. O que é isso? Será que eu estou dormindo? Mas enfim, aquela coisa me tomou de uma forma tão, assim, um vulto tão grande que eu disse, meu Deus, isso é... Não, peraí, isso é conversa. Aí fui andando. E eu, quanto mais chegava próximo, mais aquela coisa ficava viva na minha frente, na minha mente, e principalmente no meu coração. Eu cheguei no alojamento, eu estava branco, parecia uma vela, branco, e eu me lembro que estava no quarto, comentou, e foi que houve? Por que você está assim? Aí contei a minha esposa, e contei a Ricardo e a Graça amiga, que tinha acontecido. Enfim, vamos para frente, isso não é para mim não. Sempre estava com isso na minha cabeça. 3 meses depois, Dom Paulo, aqui fazendo uma divulgação, olhou para mim e disse, você vai para Israel comigo, e eu vou instituir ministro comissionado, você, e vai ser lá. Aí eu confesso que eu olhei para minha conta bancária e disse, Senhor, tem que ser pela fé, só pela fé, porque quem já foi sabe que não é barato, mas pela fé eu fui. E fui instituído ministro comissionado lá no ano de 2019. Quem esteve ontem aqui no culto, viu o nosso guião falando sobre tempo atrás, na Bahia, que uma senhora deu um versículo a ele. Eu acho que alguns aqui estavam no culto ontem e se lembram disso. O versículo foi Isaías 45, de 1 a 7. E lá, em Jerusalém, onde eu fui instituído, tinha uma senhorinha que chegou para mim depois e disse, Deus tem um versículo para você. E aqui cabe também uma outra historinha que eu vou contar para vocês. Isso é gravado, né, meu irmão? Bom, eu vou correr o risco, mas vamos lá. Estávamos no Egito e essa senhorinha simplesmente pegou por engano a minha mala. Eu saí daqui de Recife com a mala da minha esposa, que até hoje eu digo que a mala é a mala do sonho de valsa, que é aquela mala roxinha. Eu na minha cabeça, eu digo, ninguém vai ter uma mala dessa. Todo mundo usa com a mala preta, eu digo, eu vou com a roxinha da minha modelo, sonho de valsa. Quando eu chego no aeroporto, acho que tem umas 30 iguais. Eu disse, Senhor, mas tudo bem. Aí vamos pendurar fita, vamos pendurar não sei o que, para ficar diferente, aquela coisa toda. Chega no Egito, aí a senhorinha pega a mala, minha, pensando que era dela, leva lá para sabe lá Deus onde, e cadê minha mala? E dentro da minha mala, a minha alva, que eu ia ser instituído ministro comissionado. Enfim, o pessoal lá não sabia falar inglês direito, e vamos por mim, cadê a mala? Enfim, achamos a mala. E eu fiquei a viagem todinha pedindo perdão ao Senhor. Eu olhava para a velhinha assim, Senhor, e olhava para a velhinha nem aí para mim. Mas enfim, terminou a cerimônia de instituição, ela se vira para mim, aí disse, o Senhor tem um versículo para você. Gálatas, capítulo 1, versos 15 a 16. Eu não conhecia ela, não sabia, não sei o nome dela, não tinha nenhum relacionamento com ela, nunca tinha visto ela, salvo pela câmera no hotel, que a gente descobriu que tinha sido ela, a gente foi bater lá no quarto dela. Gálatas 1, 15 a 16 diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim
para que eu pregasse entre os gentios. Então, gente, eu fiz as minhas escolhas. Eu achava que dentro da minha lógica estava tudo certo. Nós somos pretensos, autossuficientes, porque nós queremos resolver as nossas coisas do nosso jeito, da nossa forma, porque a gente tem uma falsa sensação de controle, porque tudo que foge ao nosso controle nos traz um certo incômodo, uma certa desconfiança no resultado, porque foge ao nosso controle. Mas a gente começa a esquecer de coisas básicas, porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Ministério de Semeadores, aqui líderes de ministério, quando nós vamos montar uma equipe, nós tentamos nos cercar das pessoas que a gente acha que tem capacidade, que tem algo a contribuir. Você quer montar a sua equipe? Muitos aqui jogavam bola, voleibol, separavam a equipe, pegavam sempre os melhores. Mas a lógica de Deus não é assim. Quem já não parou para pensar? Deus escolheu 12 apóstolos. Vocês já pensaram, já olharam como foi a escolha deles? Será que nós, na nossa lógica, no nosso pensar, nos nossos valores, nós escolheríamos os 12? Eu tenho profunda convicção que não. O Senhor escolheu 4 pescadores, cada um com suas situações, seus jeitos, suas peculiaridades. Um coletor de impostos, né? Deu a chave do galinheiro com uma raposa, que foi o nosso glorioso Judas, entendeu? Então, pessoas com qualidades diversas, diferentes, que certamente nós não os escolheríamos. Então, como a gente pode explicar isso? 2000 anos, ninguém conseguiu explicar. Ninguém explica a Deus. Tem um louvor belíssimo que fala isso. Então, é a gente querer colocar Deus numa caixa, numa equação, que a gente saiba qual é o resultado. Mas não é assim que funciona. No livro do Êxodo, quem já leu, se não leu, leia, tem lá o Senhor com o maior cuidado, dizendo como deve ser construído o tabernáculo. Ele diz bem direitinho como quer que sejam feitas as coisas, a cor, o tamanho. Então, qual é a lógica humana nisso? Nenhuma. Mas a percepção que a gente tem que ter com isso é que Ele tem um cuidado, Ele é zeloso, Ele é o arquiteto, Ele é o administrador, Ele é o gestor. Então, Ele pensa de uma forma que é incompreensível para a gente. Nós não temos como mensurar a grandeza de Deus. Então, esse é um dos erros principais que nós cometemos. Muitas vezes nós queremos entender, porque nós precisamos entender para poder nos satisfazer pessoalmente, e ter uma lógica de uma conta, como 2 mais 2 igual a 4. Mas na matemática de Deus, 2 mais 2 pode dar 5, pode dar 6, pode dar 100. E a gente nunca vai achar uma lógica nisso tudo. E uma das coisas que mais me tocou, principalmente quando eu voltei de Israel, estava no seminário, o professor chegou e disse: olha, tem um livro para te dar. E me deu esse daqui. Autobiografia de São Paulo Apóstolo. Até então, eu
fiquei naquela situação, de Senhor, por que eu, defeitos, muitas falhas, não era aquele cristão, né, e do IBGE, sou cristão, bota aí, mas não frequentava a igreja como deveria frequentar, achava numa autocrítica que eu não tinha as qualidades de um cristão, as qualidades de alguém que fosse verdadeiramente o Filho de Deus. Porque a gente tem pecado, a gente acorda pecando, a gente passa o dia pecando, a gente pensa, peca, a gente age, peca, a gente deixa de agir, peca. Então, na minha concepção, eu não sou para isso. Eu não sou para isso. Aí eu fui ler o livro de Paulo. E no dia seguinte, eu recebi, ganhei de um amigo meu, isso daqui. Eu, Paulo. Eu disse, danoso. O pessoal quer que eu vou estudar Paulo. Vamos lá. Aí eu comecei a entender por que Deus me escolheu. Quem já leu a biografia, alguma coisa de Paulo, já leu qualquer coisa dele, vai ver que Paulo foi o pior dos perseguidores. Tem gente até que diz que ele foi o precursor do nazismo. Veja aí que o pessoal está, né? Porque o negócio dele era exterminar os judeus. Porque o cristianismo, o cristianismo era uma heresia. Então, ele pautou a vida dele para exterminar, matar, acabar, tocar fogo em tudinho, não quer nada. Eu fiquei pensando, meu Deus, cabe na nossa lógica, na nossa cabeça, como é que uma pessoa dessa vai se tornar, se transformar em um dos maiores defensores do cristianismo? E eu pensei, gente, eu não sou tão ruim quanto esse camarada, não. Se Deus transformou essa pessoa, eu acho que não vai ter muita dificuldade para me transformar, não. Então, vamos lá, vou me abraçar para essa situação aqui. E assim foi. Então, a mensagem que quero trazer para vocês hoje é que nossos planos, as nossas escolhas, primeiramente, elas dependem da vontade do Senhor. Se as nossas escolhas estiverem afinadas com as escolhas do Senhor, glória a Deus, está tudo certo. Se não for assim, nós temos que reconhecer a nossa dependência, reconhecer a nossa pequeneza e saber que Deus é Deus. Ontem nosso Deus estava falando que nós não somos um acidente, e realmente nós não somos. Nós fomos criados, filhos de Deus, a sua semelhança, e Deus é amor. Qual é o pai que não ama seus filhos e não quer o melhor para eles? Então, eu queria ler aqui para vocês o que o profeta Isaías nos fala no capítulo 55, versos de 8 a 9, que diz assim, prestem bem atenção: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, gente, nós pensamos pequeno, muito pequeno. Deus faz muito, mas muito mais do que aquilo que nós um dia sequer pudéssemos imaginar. Nosso Deus é um Deus de superação, um Deus de surpresa. Ele nos surpreende diariamente, porque, como diz o profeta,
Jeremias, as suas maravilhas se renovam em nossas vidas a cada manhã. Não tem surpresa maior para mim e para você do que levantar, abrir os olhos e ver que o Senhor nos concede mais uma oportunidade para sermos melhores pessoas, melhores pais, melhores irmãos. Você escolhe isso para você ou é Deus que escolhe isso para você? Essa é a pergunta. Como cristãos, nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Assim diz São Francisco de Assis. Como nós, cristãos, nós devemos dar exemplo e, principalmente, sobretudo, nós devemos, o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso falar, nós sermos espelho, reflexo e principalmente testemunhas das escolhas que Deus fez em nossas vidas. Eu creio firmemente nisso. Algumas semanas atrás, já concluiu meu coordenador. Algumas semanas atrás, eu estava no trânsito e vi uma frase que me chamou a atenção e eu fui pesquisar para ver quem era o autor, que eu achei muito tocante e trouxe aqui. Acredito que algumas pessoas já saibam. E diz assim: Deus não está preparando bênçãos para você, Ele está preparando você para as bênçãos. Então, quando Deus escolhe algo para a minha vida, para a sua vida, tenha certeza, meu irmão, que Ele vai e quer lhe abençoar muito, muito mais do que se nós mesmos tivéssemos feito as nossas escolhas. A bênção vem de Deus, não das nossas ações, mas pela graça e pela misericórdia que Ele nos concede diariamente. Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com um sentimento de que temos um Deus zeloso, um Deus que nos cuida, um Deus que prepara os nossos caminhos. Muitas vezes nós não entendemos porque nós não compreendemos a grandeza de Deus. Nós pensamos pequeno. Nossas mentes, nossas cabeças, por mais estudados que nós sejamos, nós não temos essa capacidade de entender essa grandeza de Deus e os desígnios de Deus na nossa vida. Como cristãos, nós sempre cantamos, louvamos, vamos confiar em Deus, vamos acreditar em Deus, mas será que de fato nós nos submetemos a essa total confiança, essa total dependência de Deus e confiar e crer que aquela escolha que Deus fez para a minha vida e para a sua vida é de fato o melhor que Ele tem para nos dar? Então fica aqui esse deverzinho de casa, sabe? E isso acontece muitas vezes comigo. Por várias vezes eu digo: meu Deus, por que isso? Porque a minha lógica não é a lógica de Deus. E como eu disse, a equação de Deus nem sempre 2 mais 2 são 4. Então, meus queridos, era essa a mensagem que Deus me trouxe aqui para falar a vocês. Que vocês voltem para as suas casas com um sentimento de que o Senhor sempre vai fazer o melhor para mim, o melhor para você. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Essa é a hora que eu gosto mais, é a hora das perguntas. Gente, diferentemente de um culto onde a dinâmica não permite que a pessoa dizer: Dom Paulo, não entendi não, me expliquei de novo. Mas não existe, né? Mas aqui a gente tem esse tempinho. Então, se vocês têm dúvidas sobre esse tema, as escolhas de Deus,
tanto as escolhas de Deus para as nossas vidas, como as escolhas de Deus para quem que Deus quer que faça a obra dele, né? E realmente, como o pastor falou, as escolhas de Deus para nós parecem pura, né? Jesus formar aquele ministério, botar um zelotes e um publicano junto, os caras eram arqui-inimigos, não tinha como funcionar esse negócio, e funcionou, porque Eu só complementando uma situação de que essas escolhas, né? Como isso soa no ouvido da gente, como você falou, é incompreensível, sabe? É de fato incompreensível. E quando eu quis trazer esse testemunho, essa minha caminhada nesses últimos 30 anos, vamos colocar assim, né? Porque eu sei que tem muita gente aqui que se identifica com essa história, de que chegou aqui na igreja, né, meio aqui escondido ali naquela porta, sem querer entrar, às vezes com vergonha, às vezes com pecado que acha que é o maior que existe, que o irmãozinho que está lá louvando, que tem 50 anos de banco, de igreja, peque menos do que você. Então, muitos de nós aqui, alguns líderes do ministério. Levanta a mão aqui, quem imaginou que podia ser crente? Levanta a mão aqui. Quem se imaginou um dia crente? Quem se imaginou? Quem nunca se imaginou crente da vida? Quem nunca se imaginou crente? Você estava mentindo, por assim. Olha lá. Então, veja, A gente é tudo um bando de mala sem alça, Deus vai lá e escolhe. que é o que ele fez com Paulo, fez comigo, fez com cada um de vocês. Pastor Luna, Então, assim, cada um de nós, cada um de nós tem uma história para contar. Cada um de nós tem uma escolha que Deus fez na vida que é incompreensível. Por que Deus me colocou aqui hoje, na segunda-feira? Tem muita mulher aqui, talvez possa assistir novela, né? Talvez fazer um crochê, alguma coisa. Os meninos aqui, os homens, tem uma rinha de dominó, alguma coisa assim. Mas está aqui. Mas por quê? Quem de nós, e eu me incluo, está aqui minha esposa, que não vai me deixar, me pastor mentir é complicado, né? Mas está aqui minha esposa para puxar minha orelha. Meu filho, vamos para a igreja. Vou, não, estou com preguiça, estou com sono, estou com isso. Aí eu me lembro de uma jogo do esporte. Aí eu me lembro de uma propaganda antiga, os mais maduros, né? Vão lembrar. Casa Lux Ótica. Qualquer desculpa serve. Então, qualquer desculpa nossa serve. Mas serve para quem? Para a gente mesmo. Sabe? É aquela coisa, você não vai para a igreja por causa disso, tem vários motivos para você não ir à igreja. Né? Dormiu mal, é o vizinho, é o cachorro, enfim. Então, de repente, aí dá aquele foguinho, como diz João Paulo, dá aquele foguinho, e a pessoa está lá no banco, está sentada. Eu tenho para concluir, meu irmão, tem um casal amigo nosso, muito amigo nosso, que ele chegava no culto, tentava ficar no último banco, lá atrás, escondido. Inclusive até disse que se abaixava um pouco para ninguém perceber a presença dele. Porque ele tinha a maior vontade de louvar, mas tinha vergonha. Porque era homem, era do interior. Rapaz, se meu pai vê um negócio desse, porque eu estou dançando no meio da igreja, eu estou doido. Sabe? Então, assim, aí o que acontece? O Senhor vai trabalhando no coração, né? Vai quebrando os preconceitos, vai quebrando as barreiras de cada um de nós. E de repente, está a gente lá louvando ao Senhor, né? Sem a menor preocupação com o que os outros vão pensar, com aquilo que o irmãozinho está do lado, né? Às vezes tem umas irmãzinhas que gostam de cantar, né? Aí acha que está lá no The Voice, aí solta a voz com aquele gás, cante, minha irmã, mas cante com vontade, porque o Senhor trouxe você aqui para isso, para você louvar, para você
adorar o Senhor em toda a sua plenitude, toda a sua santidade, com todo o seu coração. Então, são essas situações cotidianas, normais. Eu quis trazer esse tema para tentar também fugir um pouco, né, da questão litúrgica, da questão bíblica, né, que é importante. Tanto é que eu fiz questão de ressaltar alguns específicos, porque a gente tem que estar sempre com a Bíblia aberta para tudo, para absolutamente tudo. E só para finalizar, como você falou em oração, que eu gosto, é outro tema que eu gosto muito de falar de oração. Quando a gente ora, a gente quer a resposta imediata. A gente quer aquela chavezinha, liga, desliga. Vamos lá, Deus. Será que Deus está me escutando? Será que Deus está... Não, ele atendeu o irmão, mas não me atendeu. Deus está com marcação comigo. Sempre passa isso no coração de cada um de nós. Sempre. Então, são essas questões que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. O comum. Porque o comum é conosco. O extraordinário, o excepcional, né? O sobrenatural fora da curva é conosco. Amém? Amém. Perguntas? Maria do Carmo. Estou surpreso. Não pode voltar. Quem? Se sei, diz que sei. Se não sei, diz que não sei. É verdade. Assim, irmão, vendo a linha teológica de Armínio, nós temos um livre-arbítrio, não é? Aí você falou desde o início até o fim sobre as escolhas que você conscientes. E como é que fica as escolhas inconscientes, onde muita gente envereda por esse caminho? No sentido assim, por exemplo, numa família onde a pessoa vivenciou uma moça, vivenciou um pai que era irresponsável, no sentido de ser mulherengo, presenciou aí adultério e várias coisas, várias mulheres, etc. E essa jovem, entendeu, por problemas, claro, que é uma família disfuncional, foi procurar exatamente inconscientemente um homem parecido com o pai. Isso também, as escolhas inconscientes, é Deus que está direcionando? Bom, o propósito de hoje não foi debater ou discutir aspecto teológico de predestinação ou livre-arbítrio. O que eu posso responder dentro daquilo que Deus está falando no meu coração é o seguinte: nós somos responsáveis por nossas escolhas. E todas as nossas escolhas têm consequências. Quando nós oramos, pedimos direcionamento a Deus e entregamos verdadeiramente o nosso destino a Deus, a nossa vida a Deus, o que acontecer é, para mim, na minha concepção, no meu coração, respeito quem pense diferente nesse sentido, mas eu acredito que seja por permissão do Senhor. Agora, muitas vezes, o que acontece? As pessoas desvirtuam um pouco essa situação, no sentido de achar que foi Deus, que foi coisa de Deus, mas na realidade foi escolha dela. Então, a questão do viés de livre-arbítrio, predestinação, vamos dizer assim, a gente trata um pouco mais com a questão da salvação, não com a questão de escolha pessoal. Eu vejo nesse sentido. Amém. E o tema hoje foi as escolhas de Deus, não as nossas escolhas. Pastor Luna, quer falar aí? Quero responder essa pergunta. A gente precisa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita. As escolhas de Deus
é tirar você das suas escolhas erradas. Entende? As escolhas de Deus é tirar a gente das escolhas que nós fazemos inconscientes, erradas. Ela veio de uma família tumultuada, pela sua pergunta. Uma família completamente desestruturada. Ela agiu da forma com que ela aprendeu, aplicando o modelo natural. E Deus aí entra nas escolhas dela, tirando ela dessas escolhas e dando a ela um novo e vivo caminho. Entende? Essas são as escolhas de Deus. Boa, perfeita e agradável. Que você se sinta bem, que você seja acolhida, que você consiga enxergar que a sua escolha não foi a correta, não foi a melhor. Mas os acontecimentos que ocorreu na vida dessa pessoa, não é? Que tem uma história, né? Sim, são livre-arbítrios. Sim, mas foi o quê? Foi permissão e também a escolha da vida de Deus para essa Nem tudo é pessoa. permissão de Deus. Nem tudo é permissão de Deus. Deus diz assim, irmão, você não pode adulterar, mas você adultera. Deus diz assim, irmão, você não pode roubar, mas você rouba. Sim, mas de uma maneira Mas geral, aí- não se diz que até uma folha que cai, não, Sim. se não for a permissão de Deus. Sim. Então, todas as No coisas estão dentro da permissão. No sentido de que Deus permite que você tenha uma vida, que você tenha uma natureza humana, que você tenha as suas ações, que você não é um boneco. Então Deus permite, nenhuma folha cai se Deus não autorizar. Deus permite que você tenha uma vida humana, uma natureza humana e que viva essa vida humana conforme as suas escolhas. Agora, só que entendendo que as escolhas elas trazem Suas consequências. E que Deus não interfere nas escolhas. Não, ele não interfere na tua Mas eu escolha. acho assim, pastor, porque tem aquelas pessoas que são escolhidas, né? Alguns são chamados, outros são escolhidos, como o pastor Henrique. Por mais que ele andasse naquele caminho, todos os passos dele ele levou a ele realizar o propósito que ele tinha, o chamado que ele tinha com Deus, né? Sim. O que ela está falando é o seguinte, ela está dando um exemplo de você replicar o modelo. Isso é natural na psicologia, quando você estuda aquele modelo, ou você segue aquele modelo, Isso. ou você vai para um ponto completamente oposto do que você tinha em casa. É aquela questão do homem produto do meio. Exatamente. Então ela está Então, replicando aquele sim. modelo inconscientemente, né? Porque existe essa tendência que Freud explica de que o homem escolhe a mulher muito parecida com a mãe, ou que o pai, ou que o menino escolhe, né? Sim. E vice-versa. Mas essa questão de escolha é bem diferente, né? Deixa eu só complementar aqui uma coisa. Agora vamos lá. Você que é cristão, você que é temente a Deus, suas escolhas, elas devem, ou pelo menos deveriam, né, partir necessariamente pela régua de Deus. Não adianta você ser crente, você saber a Bíblia todinha, tá lá, não adulterais, aí você sai daqui, né, o homem, a mulher, enfim. Aí, livre-arbítrio, predestinação, Deus deixou você adulterar, não, foi uma escolha sua. Agora, quem vive o Evangelho, já parte do pressuposto de que tem que ter uma vida em retidão, independentemente de ter uma família estruturada. Só complementando, eu, filho único, eu fui criado pelo meu avô, minha mãe se separou, fui criado minha avó no meio de 5, 6 filhos, né? No colégio o pessoal achava que eu tinha outra opção sexual, né? Porque a turma mais antiga aqui vai dizer, não foi criado com vó, né? É assim. Minha mãe fumava, minha família quase toda fumava, eu nunca fumei, sabe? E assim, o que eu levei de bom, os exemplos. Meu avô faleceu há 2 anos atrás, aos 102 anos de idade, foi ele que me criou, ele é minha referência como ser humano, sabe? E ele me ensinou, junto com minha mãe, os valores, né? O homem não é homem porque usa uma calça jeans, não é isso.
O homem tem princípio, tem valor, tem retidão, sabe? Estude. Não é estudar para ganhar dinheiro, não. É estudar para vencer na vida. Aí veja a generalidade da coisa. Então, meu avô foi motorista de caminhão de lixo para poder sustentar a família toda. Foi pedreiro, foi agente de viagem, ex-combatente, e formou os 7 filhos. Eu tenho 3 graduações, eu tenho 3 pós-graduações, gestão, enfim, tenho mais de 1.200 horas de aula no meu órgão. Isso veio da onde? Do meu berço. Então eu poderia muito bem dizer assim, eu não quero isso para mim, mas eu fui produto do meio que eu estava, sabe? Então, é escolha. Eu poderia escolher não estudar, poderia escolher fumar, poderia escolher assaltar um banco, sei lá, você pelo esporte. Exagerei. Fazer qualquer coisa. Aí a pessoa quer vincular isso a uma permissão de Deus, ele vai permitir sim. Agora, se você quer andar nos desígnios de Deus, nos caminhos de Deus, você vai se afastar de muita coisa que vai te levar para o mau caminho. Né? É isso, o abismo está aqui. Você vai para o abismo, você chega perto se você quiser. Então é muito fácil. As pessoas falam assim, olha, mas tem muito jovem com acesso à pornografia pelo celular. A mãe fica, meu Deus, irmã, tem o celular. É simples, gente. Então, está aqui, o pecado está aqui. Eu vou lá se eu quiser. Eu tenho maturidade suficiente. Eu sou um adulto. Faz tempo que eu não uso fralda. Faz tempo que ninguém me dá comida na boca. Então eu tenho a minha opção. E como eu falei, nossas opções, nossas escolhas, nossas ações, omissões, assim, todo domingo a gente fala isso, tem consequência. Então a gente não pode responsabilizar Deus por tudo. Ah, deu certo? Foi Deus. Ótimo. Deu errado? Fui eu. Foi. Por quê? Porque você escolheu. Sabe? Você escolheu o certo. Ótimo, glória a Deus. Mas se você escolheu errado, a culpa é de Deus? Porque Ele permitiu? Não, irmão. Porque você escolheu fazer o errado. Ô pastor, a impressão é como se Deus fosse um ditador da vontade, né? Ou então, assim, a questão de você polarizar. Sim, sim, não, não. Ô, mano, sabe? se esse menino falar, senão eu vou ter um estresse por causa dele. Tem uma irmã, diga. Quando o Carmo falou, assim, eu me cheguei na situação que ela falou. E foi muito feliz, a pastora Nuna, que, na verdade, né, como eu vivi numa família disfuncional, o que eu conhecia de família era aquilo. Eu estava pensando, disfuncional. Como eu via, para mim, uma família era aquilo que eu conhecia, entendeu? E aí eu terminei buscando um marido disfuncional também, né? E ter uma família disfuncional. Só que, assim, hoje não, assim, esse mês faz 9 meses, né? Tem que nascer um bebê. Que eu nasci de novo, assim, em Cristo. E aí, hoje, além da palavra tudo, eu vi que em muitos momentos Deus praticamente gritava no meu ouvido, mas eu não entendia, entendeu? Então, assim, não era escolha inconsciente, mas ao mesmo tempo, como eu estava distante de Deus, eu não escutava, né? Então, agora, eu consigo entender que ele, em muitos momentos, ele me avisou, assim. E eu vou pegar um gancho do que você está falando, na questão do seu viver disfuncional. Vamos passar por viver funcional. Se sua realidade é essa disfuncional, vamos passar para a realidade funcional, a realidade de Deus. Então, se a tua realidade for a funcional, você está entendendo? Então, é questão
de opção, óbvio, da opção que se apresenta para você. Né? Eu tive a oportunidade, nessa minha caminhada, de conhecer pessoas, né, de famílias extremamente disfuncionais, desestruturadas, tá? Pai assaltante de banco, preso, a mãe na Cracolândia, tá certo? Os irmãos presos, o irmão menor, 14 anos, foi morto pela polícia em São Paulo, e essa pessoa hoje é auditor da Receita Federal em Brasília. Como é que se explica uma coisa dessa? Livre-arbítrio, predestinação, enfim, né? Então, assim, qual era a realidade dessa pessoa? Era uma realidade de uma família estruturada, com todos formados. De um bom exemplo. Mas ele, assim, eu acho que ele tinha consciência e maturidade do que ele queria. E se afastou daquilo que ele sabia que ia ser prejudicial para ele. Igual ela falou, né? Uma coisa é justamente o contrário, né? Inicialmente, meu pai e minha mãe cresceram na igreja, a gente estudou no Colégio Batista, meus pais cresceram na igreja. E na época da divisão do estado, Goiás e Tocantins, meu pai ficou como auditor, mas ficou pelo lado do Goiás. Então ele ficava viajando muito. Então foi quando ele conheceu o mundo, ele casou muito jovem, né? E aí meu pai, ele... Eu por pouco não conheceu o pai. ele viveu uma vida completamente, tipo, de solteiro, né? Então ele vinha em casa a cada 15 dias, 20 dias, então trouxe todo aquele problema. Ele desestruturou completamente a família, né? E aí começou briga, e minha mãe aguentou ainda muito tempo, quando eu fiz 13 anos, a gente falou pra minha mãe, olha, a senhora não precisa mais ficar com meu pai, a gente tá todo mundo já criado, né? E ela ainda ficava por causa da gente, porque ele era um bom pai, mas ele, como marido, era péssimo, né? E aí meus pais se separaram, e eu determinei pra mim, falei, eu não quero ninguém, nem parecido. Então eu comecei com Deus e falei, Senhor, eu quero casar, mas eu quero assim, assim, assado. Justamente o contrário. E muitas vezes você falou, a irmãzinha falou, Deus falava comigo e eu não escutava. Por quê? Porque o seu foco não estava em Deus. Você vai para o médico dizer o que é que você tem. Aí você arregar os olhos, presta bem atenção. Não é assim. Então, muitas vezes, a gente quer que Deus responda, e aí, ou pelo zap, pelo e-mail, né, com um fogo em cima, uma carta, algo assim extremamente visível, porque muitas vezes a gente está, né, prestando atenção em outras coisas. E também saber que Deus nos responde no silêncio. Principalmente no silêncio. Sabe? Eu tive várias respostas de Deus em situações totalmente inusitadas. Sabe? Inusitadíssimas. Se eu disser a você que Deus falou comigo no jogo de futebol, sabe? Foi o sucesso do esporte. Meu time é outro. Meu time, coitado, tem nem divisão. Mas falou comigo no jogo de futebol. Ele fala. Agora sim, óbvio foi antes do jogo, né? Ele estava ali, aquela zoada, enfim. Mas ele fala, agora nós temos que estar atentos, vigilantes, né, com o vídeo. Aí como é que isso acontece? Aqui, minha irmã, olha, está aqui. Está aqui, a Bíblia diz, vá para o seu quarto em secreto, né? Todo mundo sabe dessa passagem. Né? Fale com Deus, ele vai responder a você. Mas muitas vezes ele não responde como a gente gostaria de escutar. Né? Quem fez possível aqui, né, eu fiz, e eu fui com a expectativa de que, rapaz, vai sair um foguinho, vai um negócio, eu vou sentir um calor, vou sentir uma tremedeira, um negócio, e não foi nada disso. Nada, rigorosamente nada. Né? Porque eu fui tocado por Deus no encontro de casal, né, aos 49 do segundo tempo. E se eu disser que como foi, eu vou falar, porque tem um irmão ali que ainda fez o ECC. Mas aos 49 do segundo tempo, eu vi a gente lá chorando, no grupo Cílio. Eu estava no chalé, tinha uns 7 homens lá, tinha 2 pastores, o povo, glória a Deus e tudo, o Senhor se revelou e tal, e eu ali meio perdido, meu pai, e eu, né? E eu. Aí eu olhava para um, olhava para o outro, eu disse, rapaz, não tem nenhum careca, não tem nenhum gordinho, não tem nenhum baixinho. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa discriminada aí. Sabe? Não é todo
todo mundo lá naquela euforia. E ele disse, e aí, Henrique, como é que foi? Tal, eu digo, foi. Aí todo mundo ficou naquela situação. Mas aí, sabe, como se esperasse que eu dissesse que fosse algo mágico, algo transformador. E foi. Algo mágico, e foi. Só que de uma maneira muito particular para mim. E a gente tem que estar atento a isso. Deus vai falar com você, Ele fala com você. Eu sou testemunha viva disso, gente. Sabe? Por isso que eu vim falar isso, dar esse testemunho para vocês. E muita gente aqui se identifica com isso, com a minha história de vida, com a história de vida de Luna, de Silvinho. Porque é assim que acontece. Agora, querer sempre, né? Nós queremos sempre dar uma desculpa, ter desculpa para tudo, ter resposta para tudo. E as coisas de Deus, nem sempre a gente vai conseguir ter. Pois é, gente. Um complemento. Não, peraí. Deixa o André perguntar. Ele levantou a mão 300 mil vezes aqui. Só para não interromper o raciocínio, voltando para a resposta da pergunta, é importante a gente discernir duas coisas. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, de Romanos 12:2, e a permissão. Deus, ele permite, porque ele não é um ditador da vontade, como você disse. Mas onde é que Deus entra na história dessa pessoa? Deus, ele vai endireitando os caminhos. A pessoa se converte, ela vai orar pela conversão do marido, como São Paulo vai falar. Esse é o ponto. A gente faz as nossas escolhas e a partir da nossa conversão, a gente pede a ajuda do Senhor, ele vai endireitando os caminhos. Mas dentro da igreja, no contexto que a gente está, a gente vai decidir conforme a vontade de Deus. E as coisas fazem mais sentido, sabe? Isso dentro da igreja. E fora, que o mundo é todo, a maioria é disfuncional. Entendesse, meu filho? A maneira do mundo. Complementando o que está dizendo, a pessoa tem a escolha, a porta estreita e a porta larga. Então você, quando decide em quem você vai ser submisso, ou ao seu pai, que é daquele jeito, seu marido, ou a Bíblia, você vai ter uma escolha que depois vai ver que é melhor. Entendeu? A submissão é importante, a quem você é submisso. Ou você é submisso a um alcoólatra, a um pai que bate, o que for, ou a Bíblia. Na Bíblia você resolver todos os seus problemas. Entendeu? Mas aí é quando você é crente, né? E quando o mundo está aí fora, como o Carlos falou, e as suas escolhas são as escolhas que você aprende a ter como modelo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus ele foi criticado porque ele andou com bebarrões, ele andou com prostitutas, ele andou com pecadores, porque ele estava indo no lugar das escolhas dele para tirar ele delas. Amém? Ele estava indo no lugar, ele vai no lugar das nossas escolhas erradas para nos tirar dela. Essa é a vontade de Deus. Quanto à questão do arminiano que você falou, eu quero falar uma coisa que é bom deixar muito claro. A gente tem um pouco de cada coisa, a gente tem um pouco de armínio, a gente tem um pouco de calvinismo, né? Porque nós temos um pouco de cada coisa, porque eles não são perfeitos. Perfeito é Cristo. E tudo isso Né? são direções. Perfeito é Cristo. Quando eles assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos, Deus ele dá a oportunidade de todo mundo ser chamado. Todos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos querem permanecer por Ele. Porque a palavra de Deus, quando diz predestinação, ele diz que todos são predestinados em Cristo. Sim. Em Cristo, todos são chamados a Ele, ao governo dele, à vontade dele. O evangelismo está aí, no mundo todo evangelizando e chamando as pessoas. Mas poucos são escolhidos, porque poucos querem. Né? Poucos querem. Então, assim, nós somos predestinados em Cristo. Quando nós escolhemos, quando nós aceitamos o convite dele e nós somos batizados, nós nos tornamos corpo dele. Nós entramos no corpo de Cristo, dentro do corpo dele, e passamos a ser a imagem e semelhança dele. Já estamos dentro do corpo. Dentro do corpo, quando nós aceitamos. Então, assim, nós somos predestinados em Cristo. Fora dele não, mas em Cristo. Então, muitos são chamados, realmente. O evangelismo está aí no mundo todo, mas poucos querem, poucos são escolhidos. Né? Amém? Amém, queridos. A hora está avançando e eu vou dar avisos. Ela quer falar. Só uma perguntinha, é um conflito pessoal. Às vezes a gente tem, eu tenho dúvida se o que eu estou vivendo quanto a escolha minha é a escolha de Deus, se ele é agradável, né? Então, por mais que eu ore, eu ainda tenho, às vezes eu fico nesse conflito, meu Deus, é porque eu tenho na minha mente uma missão que eu preciso cumprir com Deus. Eu acho que tenho bem claro isso, eu não estou cumprindo aquilo. Às vezes eu fico em conflito, sem saber se o que eu estou vivendo, se aquela escolha, se aquilo não chegou para mim, é porque ainda Deus não
bloqueios ou porque eu estou fazendo uma escolha errada de vida. Você sente paz com isso? Eu sinto um incômodo social pela causa que eu quero trabalhar, entende? Porque assim, todas as coisas que a gente coloca diante de Deus, as nossas escolhas diante do Senhor, ela tem que trazer paz, ela tem que gerar paz no nosso coração. Se ela não gera paz, porque a paz é o árbitro no nosso coração. É o termômetro. É o termômetro. Se não gera paz, é porque não é de Deus. Eu não estou fazendo Tudo que vem do Senhor gera paz. Vou abrir. Eu tenho uma missão que é trabalhar com criança carente. Eu já criei a minha ONG, tem 7 anos. Sim. E eu ainda não consegui viver para ela como eu gostaria. Então, eu falo, toda sexta-feira da minha vida eu vou tirar, vou desligar meu celular, sair do meu mundo profissional, vou voltar só para isso. Sim. Só que eu não consigo ainda. E aí eu não sei se será se isso é realmente Deus. Será que a pergunta que você está fazendo aí eu para fico me Deus... perguntando se é Será que a pergunta que você está fazendo para Deus é correta? A forma como você está perguntando a Ele, né? Senhor, o que é que está faltando para que eu seja completa nesse trabalho? Senhor, o que é que está faltando eu conseguir enxergar que é para eu ser completa nesse trabalho? Deixa eu E Deus só vai complementar. te dar uma visão. Como a Luna falou, questão de paz. Como é que eu descobri, entre parênteses, que eu podia estar assim hoje? Eu tenho paz, isso me completa. A questão social, como as pessoas vão me ver, ou como as pessoas vão ver você trabalhando com crianças. Então, a confirmação daquilo que Deus, da escolha de Deus para a minha vida, do propósito de Deus para a minha vida, se cumpre na medida que eu saio da minha casa, estando assim ou não, venho para cá, para a igreja, né? Porque me dá paz, me dá prazer e me dá tranquilidade. Muitas vezes nós estamos um pouco mais na frente, né? Ministério, enfim. Nós somos criticados, nós somos vitrine para muitas coisas, né? Vitrine leva pedra, né? Leva aceno, leva beijo, tá? E eu sou feliz. Se aquilo que eu faço me traz felicidade, está dentro daquilo que Deus, né, coloca para a gente como, né, os desígnios dele, aquilo que agrada o coração dele. Então, eu posso dizer que isso é coisa de Deus na minha vida, que é um propósito de Deus na minha vida. Porque, como igual a mim, acho que cada um de vocês aqui tem uma história de vida totalmente dissociada, seja por uma família disfuncional, seja por uma construção em outra doutrina, por exemplo. Tem muita gente que veio de uma doutrina espírita, ou de outra religião, ou sem religião, ou ateu, sabe? Mas você é feliz, meu irmão, na sua caminhada, no que você está fazendo, no seu ministério. Você que é aqui no semeador, tá com essa camisinha preta linda. Você é feliz, você vem com alegria, com aquele queimou, aquela coisa no coração seu, para vir trabalhar. Muitas vezes de ônibus apertados, sem carona, sem dinheiro com Uber, sabe? Né? Com o almoço de 11h30 da noite, da manhã. Né? Você é feliz. Então, se você é feliz, você acha que está contribuindo, que você está sendo útil, acha não, desculpa, tenho certeza que você está sendo útil, que você está tendo a oportunidade de fazer algo diferente para aquelas pessoas que você nunca viu na sua vida, que você não conhece. Não cabe dúvida de que isso é um propósito, é um plano de Deus para a sua vida. Então, se você tem isso no seu coração, olha, eu quero trabalhar com criança, não importa o que as outras pessoas vão pensar, porque a gente mesmo, o ser humano, né, nós somos eternamente insatisfeitos. A gente sempre acha que pode fazer um pouco mais, e é pouco isso. Vamos nos doar um pouco mais, vamos para os 110%. E a gente sempre fica naquela coisa de, será que eu estou fazendo? Eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar fazendo isso. Então, esse seu incômodo, muitas vezes, pode ser tratado como uma forma de te motivar mais ainda a se aproximar de Deus,
a orar mais a Ele, a pedir resposta a Ele, tá? E se você vem ao longo de 7 anos, nesse seu caminhar, né, com certeza você passou por muitos obstáculos, muitas dificuldades, né? Muita gente lá atrás, como eu falei, Zorobabel, tudo do contra, ninguém queria fazer nada, ninguém queria ajudar, só criticando, achando que você não era capaz, que você não tinha condição de fazer. Se ao longo desses 7 anos você superou tudo isso, minha irmã, você não está junto comigo, nem está com Luna, nem está com o Andrezinho, você está com alguém muito maior que está te sustentando nesse tempo todo. Amém? Amém. Queridos, não saiam ainda, nós vamos finalizar. Pastor, nós temos uma lembrancinha para você aqui. Cadê o pessoal dos semeadores? Enquanto trazem a lembrancinha, eu queria dizer que próxima semana iremos falar, o nosso tema será o Deus esquecido, uma alusão à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que normalmente os crentes costumam negligenciar, tratar como se ele tivesse menos importância, e não, é o Deus que vive mais próximo da gente. Então, para falar sobre esse tema, nós convidamos Rafael Maris, lá da paróquia Getsemane. Então, vai ser bênção. Traga alguém com vocês próxima semana. Meu irmão, eu queria lhe agradecer por semear a palavra de Deus. E aí, para você colocar no seu escritório, obrigado por semear a palavra de Deus. Vamos fazer a foto do semeador. Lembrando, na saída tem um lanchinho. Lá vocês vão encontrar também o ofertório. E se vocês puderem colaborar com o nosso ministério, para que a gente sempre possa dar uma lembrancinha e um lanchinho. E Manu, vem pra cá que hoje é aniversário de Manu. Hoje não, essa semana foi.